Sim. Só o show. Resumo da história da redenção. Bom, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 3. Por favor. Rapidinho. Ora, patrão. O vento tá fazendo as minhas páginas voarem. É o Espírito guiando para onde você tem que abrir. Gênesis 3, todo mundo abriu? Os? Que deu certo. O Daniel tá perguntando se tá sendo transmitido. Não, mas eu tô gravando pra postar depois no canal lá. E aí, pessoal que vai assistir aí a gente, tamo junto. É nóis. Valeu, show de bola. Eu não sou o Papa. É o seguinte, a gente vai ver hoje, eu quero ver que a gente foque um pouco em duas palavras que estão interligadas, que são palavras-chave no texto bíblico. Né? A gente tem palavras que são palavras-chave, tipo caminho, toda vez que aparece a palavra caminho, uma cena marcante, tipo pessoas andando num caminho e tal. Caminho é uma palavra importante no texto bíblico. Aliança é uma palavra importante. Toda vez que fala de aliança, o texto bíblico é uma coisa a separar e prestar atenção e ler com mais cuidado. Só que a de hoje, essas duas de hoje, uma delas, que é a primeira que a gente vai ver, é a semente. A palavra semente. E Gênesis 3, ele tem a primeira promessa, né, bíblica envolvendo a semente, que está dentro da fala de Deus para o homem, para a mulher, para a serpente. E eu queria começar que a gente lesse primeiro a história a partir do momento que eles pecaram e que Deus entra na jogada, beleza? Então, capítulo 3 do livro de Gênesis, a partir do verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore pela qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre os animais domésticos e entre os animais selvagens. Você rastejará sobre o ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei em muitas dores os seus sofrimentos na gravidez, quando dará à luz ao filho, seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido a árvore que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas obterá dela o sustento. Todos os dias da sua vida produzirá também espinhos e ervas daninhas, você comerá da erva do campo. No sol do seu rosto comerá do seu pão, até que volte à terra, porque você dela foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, primeiro, a gente tem 5 diálogos. Primeiro Deus fala com o homem, depois Deus fala com a mulher, depois Deus fala com a serpente. E aí ele volta, fala com a mulher e volta e fala com o homem. Qual estrutura é essa, João? Os opostos em paralelos até chegar no centro. Estrutura que acha que é? É, exatamente. Então nós temos no início e no fim Deus falando com o homem, no segundo e penúltimo Deus falando com a mulher e um centro onde Deus tem uma mensagem proferida à serpente. E aqui a gente tem um ponto muito importante, que é a primeira profecia messiânica, né, que a gente tem na Bíblia, porque o descendente da mulher, a semente dela, feriria a cabeça da cobra.
e a cobra também a feriria e tudo, mas nós temos a promessa aqui de redenção. E aí a gente começa a perceber que essa promessa ela vai repercutir por toda a Bíblia. Tem diversas histórias que falam de semente. Por exemplo, a história dos filhos de Judá, que com Tamar, Gênesis 38, com Tamar, que não queriam dar uma semente, um descendente, e por isso deixavam sêmen cair no chão, né? A semente deles cair no chão, e por isso Deus os puniram. Não tem a ver simplesmente com não querer ter um filho ou não querer dar um filho, mas a falta de continuar essa semente. Fala aí, tu, no teu. A meio da revista corrigida fala sobre semente, usa o termo semente, né? E aí, Amanda? E aí, a gente começa a aparecer essa ideia realmente de que Deus ele vai começar a agir. E aí, por toda a Bíblia, a gente vê o surgimento da história dessa semente se desenvolvendo. E essa história entra em paralelo com a segunda palavra que eu queria que a gente falasse hoje, que é a palavra do Messias. Toda vez agora na Bíblia que aparece Messias, ungido, nós temos momentos importantes relacionados a não só aquele acontecimento, né, mas apontando para Cristo também. Então aí para Messias eu queria que vocês abrissem em Samuel. No livro de Samuel, 1 Samuel. Vocês podem falar, não tenho medo não. 1 Samuel, a gente vai ver o capítulo 24. Capítulo 24, a gente vai ler a partir do verso 9. 1 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 9. Beleza? Show. Vamos lá, a partir do verso 9 do capítulo 24 de 1 Samuel, a gente tem a história. No capítulo 24, na verdade, é a história de Davi dentro da caverna. Saul está perseguindo Davi, Saul entra na caverna para fazer necessidades, Davi vai lá, corta a borda do manto dele, fica meio receoso, fica triste porque fez isso, e aí sai para falar com Saul. Aí no verso 9, Davi diz a Saul, né? Porque o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer mal. Eis que hoje o Senhor pode ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto, por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nenhum mal nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele seja a caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o seu Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei, porque não estenderei a minha mão contra o rei. E aí tem todo esse negócio do discurso, mas mais na frente, no capítulo 26, pulei uma página, no capítulo 26 ele fala sobre essa questão, né? Outra vez Saul está perseguindo ele de novo, e ele pode matar Saul, mas ele não mata. E aí a partir do verso 9, Davi fala, não mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou, tão certo como vive o Senhor, ele mesmo matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Então vamos lá. Agora aqui na história de Davi, quando fala de ungido, tem uma coisa interessante. Davi ele também era ungido para ser rei. Saul tinha sido primeiro, Saul ainda estava no reinado. Deus já tinha escolhido um outro rei. Saul poderia muito bem entregar o reino na mão de Davi, como um reconhecimento de que ele agora era ungido e com ele estava o Espírito de Deus, mas Saul não faz isso e persegue Davi. Então a gente tem nessa história de Davi e Saul não estando nem aí, perseguindo, lutando contra o ungido, lutando contra o Messias. Isso também revela muito do momento espiritual que Saul estava vivendo, constantemente afastando-se de Deus. E de Davi, que por outro lado, apesar de tudo que Saul estava fazendo de errado, ele ainda o considerava ungido
e não estenderia a mão contra o ungido de Deus. E eu queria que vocês falassem histórias que vocês lembram que falem de... Usem o termo ungido, por exemplo. Que onde é que você lembra na Bíblia pessoas que foram ungidas ou que foram chamadas de ungido, Messias? Ciro, né? Ciro, Por quê? de ungido. Esse cara, não lembro. Sei que foi em Isaías. Isaías. Mas o que é que Ciro faz para ele ser considerado um ungido do Senhor, o Messias? Se eu não me engano, foi no contexto que ele vai destruir Babilônia, né? Quando ele invade Babilônia. Sim. E por que isso é um paralelo com o Messias futuro? Porque... Ixi, agora você me pegou. Mas Libertar eu o creio povo? que... Como? Seria libertar o povo? Eu pensaria nisso, libertar o povo da Babilônia espiritual, né? Uhum. No caso de Ciro, era libertando da Babilônia mesmo, né? Uhum. A gente... O que é que vocês pensam quando vocês ouvem a palavra... essas duas palavras que a gente começou a falar rapidinho, nada muito longo. Mas o que é que vocês pensam quando vocês ouvem falar em semente e quando vocês ouvem falar em ungido? Naturalmente. Imagina que vocês não pensam na Bíblia. O que é que vocês pensam quando fala ungido e semente? Cara, semente, eu lembro de uma semente de uma fruta, tipo laranja, semente de laranja. E ungido é Jesus. Eu não, tipo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Jesus. E aí? O resto não fala? Ungido lembra muito o escolhido, né? Eu acho. Assim, uma coisa que vem na minha cabeça. Sim. E aí, Trajano, Iago? Esconda não, Trajano. Esconda não. O Iago tá aqui? Rapaz, Trajano, você que chega se empolgou agora. Tava com problema de áudio, aí eu tive que ficar aí voltando. Mas quando vem a palavra ungido, para mim é uma pessoa que foi separada por Deus para determinada coisa. É isso aí. O que mais? Eu, particularmente, se eu não parasse para pensar no significado bíblico de ungido, eu ia lembrar de quando alguém está doente e a pessoa é ungida, né? Tem a questão da unção e tudo mais. Eu lembro de um amigo meu que estava no hospital com problema no pulmão e o pastor Calderon um dia foi lá e aí chegou e ungiu ele, a gente orou por ele. E eu acho que é a primeira coisa assim que, se não pensar em ungido Messias, né, eu vou lembrar. Também lembra a questão do Espírito Santo, né? A gente sempre fala que a questão do azeite, o derramamento do azeite sobre a pessoa envolve o Espírito Santo. E nós temos várias cenas em que a pessoa, depois de ser ungida, elas eram cheias, ficavam cheias do Espírito Santo, né? O Espírito Santo tomava posse delas. E eram sempre cenas muito marcantes. Mas, eu queria... Porque, assim, a gente está na semana da Páscoa, né? Todo mundo está falando do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus hoje, particularmente, domingo da ressurreição. O pessoal está comprando peixe, né? Para comer peixe. Hoje a gente comeu peixe aqui, mas não foi por causa da tradição, não. Porque o show está aqui em casa e para o bichinho ficar feliz a gente comprou peixe. Mas está todo mundo falando de morte de Jesus, de ressurreição e tudo mais. E tem uma coisa que às vezes a gente esquece, é que todo o Antigo Testamento ele fala sobre essa questão de Jesus, que ele é a semente prometida e ele é o ungido também, profetizado, né? Nós temos todo esse desenrolar da narrativa bíblica protegendo essa semente até que venha Jesus. Nós temos Abel morreu, Deus deu outro para ver a semente através dele. Aí
Judá recebeu a profecia lá em Gênesis mesmo, que dele viriam reis, que o cedro não se afastaria dele. E aí os filhos dele também estavam lutando contra ali dar a semente, né? E aí Deus providenciou também através de Tamar. Tamar teve uma ideia e através dela também Deus continuou com essa semente. Deus vai guiando toda a história da Bíblia, a proteção dessa linhagem, para até que chegue Jesus e seja o cumprimento dessa profecia. Que ele traga na sua história os nomes de todas essas pessoas que Deus separou para isso especificamente. Deus escolheu. Deus disse, vocês vão carregar a semente. E todo mundo ali naquela geração vai levando a semente. Pessoas que não eram do povo, pessoas que não eram necessariamente ali de Israel, né? Tem Ruth, que era moabita, tem Raabe, tem uma ruma de galera. E Trajano, já que você comentou aí sobre a Páscoa, simbolismo forte, comenta aí um pouquinho também em voz alta, antes da gente continuar falando. Rapaz, a questão da peça é muito forte, né? A Páscoa, ela traz um significado muito forte, né? Uma cerimônia que Deus instituiu. E detalhe, né? Ele institui aquilo como um memorial perpétuo para as vossas gerações, né? Então, tem um significado. Há um recado de Deus em cada festividade que Deus institui ali na Torá, por meio de Moisés, né? Por meio dos escritos de Moisés, todos inspirados por Deus. Há uma mensagem de Deus para todos os povos, né? E é interessante essa questão da semente que tu citou, porque quando Deus fala com Abraão, ele diz assim, através da tua mente, através da tua descendência, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, né? E diz que as nações, ou a nação do qual Abraão, de onde descenderia, né? Descenderia da semente de Abraão, a palavra que aparece ali na língua hebraica, e o Iago me corrija aí se eu estiver errado, a palavra que aparece ali foi utilizada para a semente de Abraão, Goi. E Goi, traduzindo ao pé da letra, é nações. Literalmente, nações. Interessante isso porque a ideia que a gente tem de nação do Senhor, nação sacerdotal, é algo muito amplo. É algo muito amplo. Em momento algum exclui o povo judeu. Em momento algum exclui a linhagem consanguínea de Abraão. Mas a noção de Israel dentro da Bíblia, já na Bíblia hebraica, é algo que eu posso dizer assim, alarga as fronteiras do entendimento humano. É algo que se estende para além dos muros de Israel. Não exclui Israel. Ou seja, não é uma teologia exclusiva, mas é uma teologia no qual está presente nos escritos de Moisés, inclusiva. E dentro disso está a peça. Se eu tivesse que explicar aqui, ia demorar muito tempo. Então, não vou esmiuçar muito. Agora a gente seguir o tema, né, de viagem. Mas depois a gente vai esmiuçando mais detalhadamente. Show, é isso mesmo. A gente tem toda essa escolha, né? E aí eu fico feliz que você citou a questão da Bíblia hebraica, porque a Bíblia hebraica a gente tem, além de tudo, a história se desenvolve na Bíblia hebraica, e aí o foco usar essas duas palavras, porque eu quero falar sobre a história desenvolvida no Antigo Testamento como um todo, né? Como um livro só. E que vai depois chegar no Novo Testamento também, né, obviamente. Mas a gente tem o Antigo Testamento como um livro só e a gente vê o desenvolvimento dessas palavras-chave. Nós temos caminho como uma palavra muito, muito forte, nós temos aliança como palavra forte, semente, nós temos Messias, e tudo isso vai aparecendo como palavras-chave nessa história que é a maior história, que vai por todo o Antigo Testamento e vai se formando mais ainda no Novo Testamento. E é interessante que às vezes a gente parar para ler, se você vai fazer o ano bíblico, se você já fez o ano bíblico, de pegar um dia e fazer na ordem dos livros da Bíblia hebraica, que tudo arruma um novo significado às vezes para a gente, se a gente ler com atenção. Um exemplo disso que eu queria falar é o livro de Ruth. O livro de Ruth, né, nesse parênteses aqui que eu estou fazendo, ele é depois de Provérbios e antes de Cântico dos Cânticos. Então, tipo, você acaba de ler Provérbios ali falando da mulher virtuosa e aí você tem a história de Ruth.
que conta quase praticamente um exemplo prático de uma mulher virtuosa. E aí conta ali toda a história de Ruth, desenvolve a história de Ruth. E aí quando termina a história de Ruth com o casamento dela com Boaz por amor a Noemi, nós temos Cântico dos Cânticos, como se estivesse dando a entender a bênção que Deus também deu a esse casal que tinha casado, tinha estado juntos por amor a Noemi. Então sempre legal a gente voltar e ler nessa ordem, que vai ajudar a gente bastante a perceber muito mais essa sequência realmente de um livro só, de como isso vai funcionando. E voltando agora à questão, né, da semente prometida, do Messias, a gente tem, nessa semana agora que a gente está falando sobre Páscoa, e como o Trajano falou, o simbolismo que fala sobre Messias, sobre a morte, né, do Messias. No próprio livro de Gênesis, se Deus fez para Adão e Eva roupas de animal, pressupõe-se que o animal está vivo, né? Não tem como vestir um animal morto. Pressupõe-se que o animal estava morto, não tem como vestir um animal vivo. Né? Não sei se vocês já conseguiram vestir um cachorro nas costas, não dá. Então, a gente tem ali um sinal de que houve um sacrifício, e por toda a Bíblia isso também vai se desenvolvendo, né? Tudo que envolve o cordeiro vai se desenvolvendo. E a própria Bíblia hebraica no Antigo Testamento, ele não termina como termina o nosso, em Malaquias. E eu queria que vocês abrissem, agora para a gente ir para essa reta final do bate-papo, abrissem 2 Crônicas. Abri o livro de 2 Crônicas, no último capítulo do livro, porque esse é o último capítulo da Bíblia hebraica, falando ali sobre cativeiro de Judá, né? Do capítulo 36 nós temos os últimos reis de Judá. Aí nós temos o cativeiro. E aí nós terminamos com a história de Ciro. A Bíblia hebraica termina falando de Ciro. Capítulo 36 de 2 Crônicas. A partir do verso 22. A partir do verso 22... diz o seguinte: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que proclamassem em todo o seu reino e que pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aqueles dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. João Marcelo, Ciro é chamado de quê em Isaías? Ungido. Messias. Messias. Do Messias. E a Bíblia hebraica ela termina com a mensagem que nós falamos, é o equivalente aí do Apocalipse 22. O ungido chamando todos, né, o Messias chamando todos para Jerusalém, dizendo: o Senhor me deu os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aqueles de vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém e o Senhor Deus esteja com ele. Tipo, quando a gente vai estudar sobre Jesus, sobre ele sendo a semente, ele sendo ungido, a gente nunca esqueça que a história dele, nunca pense que a história dele, na verdade, terminou na cruz. Mas ela vai muito além. Ele ressurge, ressuscita, e agora ele faz um chamado, porque todo o poder a ele foi dado, como fala lá em Mateus, né, ele mesmo dizendo, e chama agora todos os que fizerem parte do seu povo que subam para Jerusalém. Então, esse esquema, né, de lembrar das palavras-chave nos faz perceber que um verso que fala simplesmente sobre o decreto de Ciro tem muito mais poder teológico do que a gente normalmente leria, né, do que eu li há tempos atrás. Então, que a gente sempre pense, que a gente sempre estude, mas que a gente sempre lembre de que nós devemos nos preparar e caminhar, subir rumo a Jerusalém. E o Messias está chamando a gente. O Messias está concluindo o livro dele com um chamado a todos nós que somos seu povo. E que a gente possa aceitar e subir junto dele para Jerusalém. Amém. Amém.
Temos 6 minutos. Quem ora para terminar? Quem sabe, se quiserem conversar, falar alguma coisa a mais, hoje foi curtinha mesmo, para ser mais tranquilo. Rapaz, eu tava anotando algumas coisas aqui. Mas aí não vai levar muito tempo também, não. A gente conversa depois. Mas aí seria algumas coisas interessantes, né, que eu tinha visto aqui. Vai ter amanhã de manhã. Vai, 9h30. É isso aí. Alguém? Tá só orar para terminar. Já que ninguém quer falar. Show. Então eu vou orar, beleza? Fechemos nossos olhos. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu, pela vida do Senhor na cruz que o Senhor derramou por nós. Mas te agradecemos muito mais porque o Senhor ressuscitou e nos traz a certeza de que mesmo que a gente morra, a gente vai viver. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos chama para ir a Jerusalém, para caminhar nesse caminho que é um caminho estreito, mas sempre olhando para Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque todos os reinos a Ti pertencem. Obrigado, Senhor, porque toda a vida a Ti pertence. E nós sabemos que os momentos difíceis que a gente passa nos devem apoiar e nos lembrar de que o Senhor é o melhor que a gente vai ter nessa terra e que o Senhor tem preparado o melhor para a gente no porvir. Senhor Deus, te peço perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que mentimos, pelas vezes que colocamos nós como Deus na nossa vida. Peço perdão, Senhor Deus, quando fizemos tudo aquilo que o Senhor não queria que a gente fizesse. E te peço que esse teu sangue que foi derramado em uma sexta-feira possa ser posto sobre nós e nos purificar. Te peço, Senhor Deus, também que o Senhor possa nos ajudar a descansar nesse sábado, que ele seja a bênção que o Senhor tem preparado para nós e que nós possamos descansar tranquilos de que o Senhor tem feito muito por nós e que nós ainda poderemos fazer muito se estivermos contigo. É o que pedimos, Senhor Deus. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja conosco para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.